Paz do Senhor, irmão. Nós estamos aqui cumprindo um propósito de estar trazendo sempre uma mensagem de edificação para a sua vida, de ensinamento. E a palavra dessa noite se encontra no Evangelho de João, no capítulo 4, no versículo 21. Vamos ler. Jesus declarou: creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Os samaritanos, apesar de serem aparentados aos judeus, não se consideravam judeus. Os samaritanos observavam apenas o Pentateuco e não criam na importância religiosa de Jerusalém. Por essa razão, eles não se falavam. Mas aqui nós encontramos Jesus tendo um diálogo com uma mulher samaritana. Um encontro que nos traz muitas lições. Porém, eu gostaria de destacar esse trecho do diálogo. Jesus, ele afirma que os samaritanos adoravam o que não conheciam. Exatamente por causa da rejeição aos livros poéticos e aos livros proféticos que compunham o Antigo Testamento. Então eles só observavam o Pentateuco, que eram os livros da lei. Aqui Jesus também ensina essa mulher que a salvação vem dos judeus. Uma coisa interessante é que hoje, com a globalização, nós vemos muitas religiões oriundas de muitas partes do mundo. Porém, Jesus afirma que a nossa salvação vem dos judeus. Ela vem de Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém pode adorar a Deus se não conhecer Jesus, se não se entregar a Jesus. Mas também podemos notar que Jesus diz que o Pai procura adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. O que Jesus afirma é que nem a forma como os samaritanos adoravam, muito menos a forma como os judeus adoravam, era o que agradava ao Senhor. Jesus nos ensina que Deus é espírito e que não é de qualquer forma que devemos adorá-lo. Ele não busca nossa vestimenta, ele não busca templos feitos por mãos humanas. Ele busca um coração contrito e quebrantado. Assim como nos fala o rei Davi no Salmo 51. Por quê? Porque um coração contrito e quebrantado o Senhor não rejeita. Então nós devemos conhecer a palavra de Deus. A Bíblia não foi escrita apenas para pastores, para professores de escola dominical ou para aqueles que têm chamado de mestre. Ela foi escrita para adoradores. O salmista diz no Salmo 119, no versículo 105, a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. E para aqueles que dizem que a Bíblia foi escrita por homens, por isso ela é falha, eu quero só deixar uma palavra que está na própria Bíblia, que o apóstolo Paulo fala na segunda carta a Timóteo, no segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, versículo 16, ele diz assim, que toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. O povo perece por falta de conhecimento, assim fala no livro de Oséias, no capítulo 4, versículo 6. Jerusalém, o povo de Jerusalém, os judeus estavam se perdendo porque eles começaram a se desviar dos caminhos do Senhor. A palavra de Deus também diz nos Salmos, feliz é a nação, cujo Deus é o Senhor. Então, quando nós buscamos o conhecimento de Deus, nós nos colocamos como verdadeiros adoradores do Senhor. Deus, ele busca verdadeiros adoradores.
Então, a minha pergunta para você nessa noite é: você tem adorado o Senhor em espírito e em verdade? Então, o que o Senhor Jesus está querendo dizer em adorar Ele em espírito e em verdade? Ele está dizendo: será que você tem prazer em estar na minha presença? E será que você tem buscado conhecer a minha palavra ou me conhecer através da palavra? Por quê? Porque são esses adoradores que o Senhor Deus procura. Então, quando nós pararmos e começarmos a observar as leis do Senhor, quando nós começarmos a confiar que essa palavra é a verdade, nós só vamos ter prosperidade. A palavra do Senhor diz no Salmo 34, no versículo 10, que os leões, eles podem passar fome e podem passar privações, mas aqueles que temem ao Senhor de nada têm falta. Então nós devemos buscar uma adoração verdadeira ao Senhor. E é isso que o Senhor tem buscado de nós, um coração contrito e quebrantado. Que nessa noite você fique com essa palavra, que você medite nessa palavra e que você busque verdadeiramente ser um adorador de Deus, porque Ele está buscando estes. A palavra diz que o Senhor passa com seus olhos por toda a terra, buscando aqueles que adoram Ele. Que nessa noite Deus venha abrir o seu entendimento, abrir os seus olhos, para que você medite nessa palavra e que o seu coração se abra para o Senhor. Que Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor.